Olha, tem um momento na vida escolar que, nossa, muita gente conhece bem, né? Aquele ponto em que a matemática, de repente, para de fazer sentido e vira um muro, uma barreira. Hoje, a gente vai investigar bem a fundo esse bloqueio, que é uma falha que fica ali, escondida, mas que causa um estrago gigantesco no aprendizado. Mas afinal de contas, por que é que a matemática vira essa barreira que parece impossível de derrubar para tanta gente? A resposta, olha, não é falta de esforço, não é falta de inteligência, nada disso. A raiz do problema é bem mais profunda e, o que é mais surpreendente, é muito mais comum do que a gente imagina. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente o tamanho do problema. Pensa só, quando um conceito que é a base de tudo não é bem entendido, o impacto não fica só ali, naquele cantinho. Não, é como se a primeira peça de um dominó caísse e levasse junto todo o resto do aprendizado que viria pela frente. Então, vamos dar uma olhada nos sintomas. Muitas vezes, sabe, esses sinais são vistos do jeito errado. Ah, é falta de atenção, é descuido, mas na verdade eles são pistas. Pistas que apontam para uma dificuldade bem mais profunda, uma coisa de estrutura mesmo. Dá uma olhada nesses erros que são super comuns. Tipo, a pessoa lê um número grande todo errado, sabe? Ou então confunde a casa das dezenas com a das centenas, não consegue entender o que é decompor um número ou troca uma centena por uma dezena. Pode até parecer que são erros soltos, aleatórios, mas não são. Na verdade, todos eles são sintomas de um único problema na base. E aqui, olha, tá o ponto central de tudo. É importantíssimo entender, isso não é desatenção. Falar que a culpa é da falta de foco do estudante é simplesmente ignorar a causa de verdade. E aí, claro, a gente aplica a solução errada e só consegue aumentar a frustração de todo mundo. Tá, então, qual é o verdadeiro vilão dessa história? É a falha em entender um conceito chamado valor posicional. Isso, gente, é a base. É o alicerce onde todo o castelo da matemática é construído em cima. Para a gente entender isso de um jeito simples, pensa assim: em qualquer número, cada algarismo tem um valor que muda dependendo do lugar onde ele está. Por exemplo, no número 352, o 5 não vale só 5. Ele está na casa da dezena, então ele vale 50. Se a pessoa não entende isso, os números viram só um monte de algarismos juntos, sem sentido nenhum. A definição é essa, bem clara. O valor posicional é tipo a regra de ouro do jogo da matemática. É por causa dele que a gente consegue, usando só 10 símbolos, de 0 a 9, escrever qualquer número que a gente consiga imaginar. É a estrutura que está por trás de absolutamente tudo. Então, percebe? A dificuldade não é com uma continha específica ou um tipo de exercício. O problema é uma falha em entender a lógica do nosso sistema de números. É exatamente como tentar levantar um prédio com uma fundação toda rachada. Não vai dar certo. E quando essa base, essa fundação, é fraca, bom, o resultado a gente já sabe qual é. Começa a aparecer um monte de outras dificuldades, uma atrás da outra, iguaizinhas aquelas peças de dominó caindo em sequência. E esse caminho da dificuldade é quase sempre o mesmo. Começa com essa fraqueza no valor posicional. Daí as frações e os números decimais viram um bicho de 7 cabeças. Logo depois, as porcentagens se tornam um mistério total. E no fim, aqueles probleminhas que precisam de interpretação viram um bloqueio que não dá para passar. E o mais impressionante, talvez o mais frustrante, é que quase ninguém fala sobre essa causa principal. O foco fica sempre nos sintomas. Ah, a dificuldade é a infração, mas ninguém volta lá atrás para consertar a fundação que está causando o problema todo. Ok, então como é que a gente resolve isso? A resposta, com certeza, não é fazer mais do mesmo. Não adianta. A solução é mudar o foco. Sair da quantidade e ir para a qualidade. Sair da repetição e ir para a compreensão da estrutura. Normalmente, o que se tenta fazer? Insistir em mais exercícios, mais contas, mais repetição. Mas o foco essencial deveria ser exatamente o contrário. Primeiro, reforçar a base. Depois, garantir que a pessoa entendeu a estrutura. E aí sim, focar na qualidade desse entendimento e não em quantos problemas ela resolveu de forma mecânica, sem pensar. E essa frase final, olha, resume tudo. O problema não é quantidade, é estrutura. Ou seja, essa dificuldade não vai ser vencida com mais trabalho, com mais horas de estudo. Ela só vai ser superada de verdade quando aquela falha lá no começo, na compreensão da estrutura, for finalmente corrigida. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? E se a chave para destravar a matemática não for ficar praticando mais e mais sem parar? E se for, na verdade, dar um passo para trás, com calma, para ter certeza de que a base, a fundação, está sólida,
Talvez a chave não seja praticar mais, talvez seja simplesmente entender melhor.